pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Instituto da Desistência Voluntária. A minha intenção é fazer um vídeo bem rápido, um vídeo curto e objetivo, mas que passe pelos principais pontos que eu considero sobre esse tema, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a desistência voluntária, ela está prevista, ela está fundamentada no artigo 15 do Código Penal. Eu vou ler para vocês a redação do artigo para que a gente conheça o que o Código já fala sobre isso e depois a gente vai partir para uma contextualizaçãozinha um pouquinho mais detalhada, tá? Então vamos lá. A redação do artigo 15, ela diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, o artigo 15 aqui, nessa primeira parte, quando ele diz o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, aqui, nesse momento, o Código está fazendo referência à desistência voluntária, ao Instituto da Desistência Voluntária. Então, a partir dessa leitura, a partir dessa pincelada que o Código dá, o que a gente entende por desistência voluntária, em que contexto que ela acontece. Então vamos lá, a gente precisa, para que a desistência voluntária seja configurada, a gente precisa que o agente tenha dado início à execução, então que ele tenha dado início à execução dos atos da conduta criminosa, mas antes que ele esgotasse esses atos, antes que ele esgotasse essa conduta, finalizasse todos os atos da execução, voluntariamente ele desiste, ele não continua, ele abandona aquela ideia, aquele dolo inicial que ele teve lá no comecinho quando ele imaginou a prática do ato, tá? E aí a partir disso, a partir dessa contextualização, a gente está trabalhando então com dois elementos que são bases da desistência voluntária, que é justamente o início da execução. Então a gente precisa que o agente já tenha dado início aos atos da conduta criminosa e que ele não tenha finalizado, né? Em segundo lugar, que ele não tenha finalizado, não tenha esgotado esses atos da conduta criminosa por questões inerentes à sua vontade, exclusivamente inerentes à sua vontade. E aí a gente entra naquela pergunta, né? O sujeito que inicia o ato, não finaliza, ele vai responder pelo quê? E aí a gente volta e recorre lá no artigo 15, que vai falar pra gente que o agente só responde pelos atos já praticados. Então, até o momento da desistência, o agente vai responder pelos atos que ele já praticou. Então, para ficar claro para vocês, no exemplo, vamos supor que o sujeito A decida que ele vai matar o sujeito B. Para isso, ele vai lá e dá umas 5 facadas nesse sujeito B, que não morre e permanece vivo, porém gravemente ferido devido às facadas que ele recebeu, e o sujeito A desiste. Ele abandona essa ideia de matar, abandona essa execução, e o sujeito B sai vivo. Pelo que o sujeito A vai responder? O sujeito A vai responder, de acordo aqui com o artigo 15, pelo crime de lesão corporal grave, ou seja, pelos atos que ele já praticou. Ele não vai responder pela tentativa de homicídio, vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Tudo isso baseado, fundamentado e justificado pelo artigo 15 do Código Penal, que é o Instituto da Desistência Voluntária. Tá bom, pessoal? Obrigada. Qualquer dúvida que tenham, comentários, sugestões, é só falar comigo, me chama no inbox, comenta, que vai ser muito legal interagir, tá bom? Tchau, tchau, obrigada!